sempre um motivo de alegria a gente estar aqui na frente, conversando com os irmãos, compartilhando sobre o que Deus tem colocado em nossos corações. Confesso que eu já estava iniciando o estudo ali, já estava na metade dele, mas na quarta-feira passada eu não pude estar aqui com os irmãos. Meu filho Danilo fez uma apresentação na escola, era apresentação de Páscoa, uma apresentação muito bonita, ali, foi ali no Glaucio Rocha, eu não pude estar. Mas eu assisti a pregação via internet, ali no YouTube da igreja. E eu vi que o irmão Larson falou ali um pouco sobre a crucificação de Jesus, sobre algumas ações que Jesus fez ali na cruz, algumas palavras que ele falou, né? Quem estava aqui quarta-feira passada? Opa, eu não posso levantar a mão. Então, pensei, vou pegar um estudo sobre Páscoa. E é um estudo, na verdade, eu tinha um rascunho antigo que eu tinha feito, eu complementei-o e nós vamos estar aqui falando sobre ele esta noite. Então, eu vou falar do significado da Páscoa e eu coloquei aqui do Egito ao Calvário. Por que eu coloquei do Egito ali, né? Os irmãos vão lembrar que a Páscoa, a primeira comemoração de Páscoa, ela tem um significado especial para os judeus. Quando eles estavam escravos no Egito, e ali Deus faz a libertação do povo. Então a gente vai ler em Êxodo 2, eu prometo que isso vai ser, Êxodo 12, na verdade, prometo que esse vai ser o texto bíblico maior que a gente vai ler essa noite, tá? Os outros vão ser mais curtos. Então, vamos ter paciência aí. Em Êxodo 12, no versículo 1. Então, contextualizando, o povo estava escravo ali no Egito, o coração do faraó estava endurecido, e por mais que Deus havia mandado sinais ali para ele não se dobrava, ele não se curvava. Então, os irmãos vão lembrar das 10 pragas, a água que vira sangue, peste do gafanhoto, peste das rãs, úlceras, o céu escurece, enfim, vários sinais que Deus tinha mandado e ordenado para o povo dele saísse dali. E Moisés endurecia sempre o coração. Até que em Êxodo 12, versículo 1, diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés e a Arão do Egito: este mês será para vocês o primeiro mês. Essa parte aqui é importante, irmãos. Esse mês será para vocês o primeiro mês. Será o primeiro mês do ano. Diga a toda a comunidade de Israel que ao 10º dia deste mês, cada um escolherá um cordeiro, de acordo com a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, ela e a vizinha mais próximas devem dividir um cordeiro, conforme o número de pessoas. Devem dividir o cordeiro de acordo com o que cada um comer. O cordeiro será perfeito. O cordeiro será perfeito. Ou seja, esse cordeiro ele não pode estar doente, esse cordeiro não pode estar faltando ali nenhuma parte dele. Ele tem que ser o melhor cordeiro, tem que ser perfeito, macho de 1 ano, e poderá ser um cordeiro ou um cabrito. Vocês devem guardá-lo até o 14º dia deste mês, e toda a comunidade de Israel o matará ao cair da tarde. Depois pegarão um pouco do seu sangue e passarão nas laterais e na parte superior das portas da casa que comerem o cordeiro. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Não comerão cordeiro cru nem cozido em água, mas assado no fogo, com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixarão nada dele até pela manhã. O que restar até a manhã seguinte deverá ser queimado. Isso é o que vocês devem comer, com um cinto na cintura, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. É a Páscoa do Senhor.
Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todo o primogênito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para vocês. Nas casas onde estiver, quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês. Nenhuma praga os atingirá quando eu ferir a terra do Egito. Este será um dia para vocês, se lembrarão e o celebrarão como uma festa em honra ao Senhor. Para todas as gerações o celebrarão como estatuto perpétuo. Até aqui, irmãos. Então, aqui é onde Deus institui a Páscoa. E é a celebração da saída do povo do Egito. E ali, como a gente acabou de ler, foi o quê? O que aconteceu ali? A última das 10 pragas, né? A morte dos primogênitos. E Deus falou: quem pegar esse cordeiro perfeito, fazer o sacrifício, derramar o seu sangue, com o seu sangue tingir a porta, ali, o beiral da porta, ele será livre da ira do Senhor. Porque quem que ia descer ali ia matar os primogênitos? Ia ser a ira de Deus. Então ali o próprio Deus fala: e quando eu encontrar o sangue na porta, eu passarei por cima dessa casa e não mal nenhum acontecerá ali. Então veio a ira de Deus sobre aquele lugar, mas Deus preparou o escape e a salvação para o seu povo, assim como Deus preparou a saída do povo do Egito, a libertação dos anos de escravidão, e eles deveriam lembrar desse dia como uma festa de Páscoa. Então, esse cordeiro pascual, que era o cordeiro que eles foram sacrificados, ele tinha um papel fundamental ali na proteção de Deus sobre o povo. Então, o sangue daquele cordeiro, que deveria ser aplicado nas portas, ele simbolizava o que? A redenção daquele povo. Aquele povo, ele estava ali de uma certa forma se rendendo a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, e simbolizava então também essa proteção de Deus nesse juízo que Deus fez contra aquela terra. Então, essa Páscoa, como a gente leu aqui no final, era uma celebração que tinha que ser perpétua, passando por todas as gerações. O último versículo fala, 14, por todas as gerações. Então, ela passa a ser uma festa anual, uma festa da Páscoa, né? Então, a gente pode tirar desse texto, a ênfase que a gente dá aqui é da questão do cordeiro, como a gente leu. Esse cordeiro, ele precisava ser perfeito, ele não tinha que ter defeito, ele tinha que ser puro, santo. O pão sem fermento, ele simbolizava a pressa que o povo tinha que sair daquele lugar. Quem que já fez um pão? Eu lembro quando eu era pequeno, minha avó tinha, não vou lembrar o nome, é um cilindro, que você fica rodando assim, e vai passando a massa e o cilindro ficava rodando assim. E daí a avó falava assim: vamos lá cilindrar o pão, por favor. E aí eu e meu irmão revezando, assim, só girando 2 cilindros, girava uma manivela e ela ia passando a massa ali. Alguém já viu isso? Massa de pastel. A gente fez uma cara assim: isso não é da minha época não sei o que é isso. Sei, você pode estar enganando a gente. E daí a gente cilindrava, depois que ela pegava aquela massa e colocava o fermento, tinha um tempo que aquele pão ficava o quê? Descansando ali, né? O pano em cima, ele ficava fermentando, como a irmã disse, para ele poder crescer. Então, esse processo demorava um tempo para esse pão crescer. E depois ele era assado. Nesse caso aqui, esse pão que eles tinham que fazer era um pão sem fermento, porque simbolizava essa pressa que Deus tinha deles sair do quê? Sair fugindo. Eles iam sair fugindo ali do Egito, e deixar tudo para trás ali, só fazer esses pães aí e levar com eles. Então falou assim: vamos ser rápido. E essas ervas amargas simbolizava a amargura da escravidão que eles passaram ali. Então, essa festa, que até depois mudou de nome, festa dos pães sem fermento, né? É justamente isso. Essa Páscoa que eles celebram, eles relembram comendo esse pão,
essa pressa que eles tinham que sair do Egito, e comendo essas ervas amargas para lembrar do amargor da escravidão dos seus antepassados. E esse evento, então, irmãos, ele marca o início de um novo tempo. Lembra que a gente leu aqui, no versículo 12: este mês será para vocês no primeiro mês. O que acontece aí? O calendário judaico, ele é diferente do nosso calendário, certo? Porque o nosso calendário, ele está baseado... Qual que é o ano zero do nosso calendário? Um fator importante, o nascimento de Cristo. Tanto que o nosso calendário é dividido em AC e DC. Antes de Cristo e depois de Cristo. Ou AD e antes de Deus e depois de Deus, conforme a tradução. Então o nosso calendário, ele é baseado nisso. Os judeus, eles não creem em Cristo como Senhor e Salvador, certo? Então não faz sentido eles terem um calendário cristão como o nosso. Então qual que é o calendário que eles adotaram? Eles adotam. É o calendário que começa no mês de Nissan, que geralmente é entre março e abril do nosso calendário. Então ele é baseado em Êxodo 12. O calendário hoje, que é utilizado pelos judeus, é baseado neste momento da Páscoa, quando Deus fala: este será para vocês o primeiro mês. A partir dali começa o calendário deles. Então o ano zero para eles ali, o mês zero, é a partir desse momento que Deus fala com eles, e logo na sequência eles fazem a Páscoa. Diferente do nosso calendário, como eu já disse, que é conhecido como calendário gregoriano, que foi instituído por Papa Gregório. Então o calendário dos judeus é baseado na Páscoa, né? Então os judeus, o ano zero deles é a libertação do Egito, que eles comemoram essa Pessach, que é a Páscoa, né? Agora, então essa foi a introdução da Páscoa, onde que ela surgiu, como que ela surgiu, e agora vamos ver como que a Páscoa vai chegando até nós. Tem um versículo que a gente vai ler aqui, que está em João 1:29. Esse é um dos versículos que eu mais gosto do Novo Testamento, onde João Batista, quem pode ler aí? João 1:29. Amém. Então ali João Batista, aquele que veio preparar o caminho para o Messias, quando ele vê Jesus se aproximando, ele fala aí aos seguidores dele, para todo mundo que está ali, e fala: olá, olha quem está vindo lá, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui, irmãos, já é a anunciação daquele que seria o Cordeiro de Deus, que seria entregue pelos nossos pecados. João já estava revelando isso. Então João Batista, ele define nesse momento Cristo como o Cordeiro definitivo, que não apenas que ele não vai realizar nenhum juízo momentâneo na terra, mas que ele vai tirar o pecado do quê? Vai tirar o pecado dos judeus, vai tirar o pecado dos gentios, ele vai tirar o pecado do mundo, ele vai tirar o pecado do mundo todo. Então, nesse momento, João Batista, ele faz uma conexão direta de Jesus com o Cordeiro Pascual. Ele fala: ali, ele vai ser o nosso Messias, ele vai ser o nosso Cordeiro Pascual. Jesus vai ser o nosso Cordeiro perfeito, sem defeito. E o seu sacrifício na cruz é o que vai trazer a libertação que a humanidade precisava, a libertação dos nossos pecados. Que até então, o povo estava sendo oprimido por Roma. E muita gente falava: o Messias vai vir para libertar a gente do quê? De Roma. Só que daí, o povo já, depois de Roma, surgem outros invasores, enfim. Então, era uma invasão momentânea, era um inimigo momentâneo que estava ali
que estava prendendo o povo. E Jesus, ele vem para libertar não de uma cadeia momentânea, de uma algema momentânea, de uma escravidão momentânea. Ele vem para nos libertar da escravidão do pecado. Da escravidão que não só aquela geração, mas todas as outras gerações sofreriam na mão do pecado. Então Jesus, ele liberta-nos, aquela geração e todas as vindouras, do pecado através do seu sacrifício na cruz. Quando a gente lê lá em Gênesis 22, 8, quando Abraão ia sacrificar Isaac, e daí Isaac fala assim: pai, estou vendo aqui a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo até o fogo aqui e tudo, mas e o cordeiro? Cadê o cordeiro? O que Abraão responde? Deus proverá para si o cordeiro. Então, o cordeiro, quem que ia preparar esse cordeiro? O próprio Deus. Então Deus ia preparar um cordeiro. Será que nós, enquanto seres humanos, conseguiríamos encontrar alguém em perfeitas condições, santo e puro, para ser o cordeiro, nosso cordeiro pascual? Obviamente que não. Então esse cordeiro, só uma pessoa poderia nos dar esse cordeiro: Deus. Só Deus poderia preparar para si mesmo um cordeiro perfeito, puro, santo, sem mácula. E foi isso que ele fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em Isaías, só fazendo um paralelo, essa Páscoa, essa primeira Páscoa lá do Egito, ela vai acontecer cerca de 1.300 a 1.400 anos antes de Cristo. Então, os 1.300 a 1.400 anos antes é instituída a Páscoa, e então eles comemoram essa Páscoa. E lá em Isaías começam as profecias messiânicas. Não de fato começam, mas intensificada essas profecias messiânicas. E Isaías, ele estava ali há cerca de 600 anos antes de Cristo. Então, 600 anos antes, ele começa a trazer algumas profecias, e uma a gente vai ler aqui, lá em Isaías 53, o versículo 3 ao 7. Isaías 53, versículo 3, diz o seguinte: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelha, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Então, 600 anos antes de Cristo, Isaías já descrevia o que? O sofrimento que o Redentor haveria de passar. E ele não só sofreu fisicamente, mas ele carregou a nossa culpa. Imagina Jesus, que nunca tinha experimentado do pecado, teve que colocar em seus ombros todos os nossos pecados e pagar um preço de sangue, o sangue
do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tem um outro versículo, acho que esse o pastor gosta bastante, que está lá em Isaías 9, Isaías 9:6, que a gente canta direto aqui, que diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e será o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, aqui, irmãos, vou ler o versículo 7 também. No aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então Isaías fala aqui do trono de Davi. Isaías, ele viveu ali cerca de uns 270 anos após Davi, e então de Davi até Jesus, como eu falei que eram 600 anos de Isaías, vai dar mais ou menos uns 970 anos de Davi até Jesus. Mas, se a gente lembrar que Jesus era chamado filho de Davi, porque ele era da linhagem real, ele era da linhagem do rei Davi. E aqui fala que ele vai governar sobre o trono de Davi. Lá em 1 Pedro 1:18, a gente vai falar sobre o Cordeiro, sobre a redenção que o Cordeiro nos traz. Que Pedro, ele diz o seguinte, 1 Pedro 1:18-19: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver. Então, o primeiro ponto, Pedro fala assim: não foi por coisas vãs ou por coisas que vão estragar algum dia, como a prata, como o ouro, que fosses resgatados da maneira vã de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então Pedro, ele reforça aqui o preço pago pela nossa redenção, pela redenção dos nossos pecados. Um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então isso mostra o valor que Deus nos dá, que nós, para Deus, somos mais valiosos que o ouro, que a prata, com qualquer coisa desse mundo, qualquer coisa que pode ser existir ou existiu ou vir a existir. Mas para Deus, o nosso preço é um preço de sangue. E a gente pode falar aqui do sangue dele mesmo, porque Jesus, sendo filho de Deus, Jesus era Deus. Lembra quando Jesus fala: quem vê ao Pai, quem me vê ao Pai? Então Jesus, ele resplandecia a glória de Deus. Então o sangue de Cristo, apesar de Cristo estar ali no corpo humano, mas ele também era Deus. Então foi o próprio sangue de Deus derramado ali por favor dos nossos pecados. Então Deus, olha a importância que Ele nos dá, olha o valor que Ele nos dá. Não é por ouro, por prata, mas pelo próprio sangue de Cristo que Ele nos resgatou. Então, com isso, a gente nos convida a refletir, né, sobre essa importância que Deus dá para a gente. E será que a gente tem dado que tipo de importância para Ele, né? Qual que é a gratidão que a gente tem tido por Deus, por esse ato de Cristo, por esse sacrifício de Cristo? Em 1 Coríntios 5, a gente já caminhando aqui para a conclusão desse estudo, em 1 Coríntios 5, no versículo 7 a 8, diz o seguinte: expurga o fermento velho, para que não sejas uma nova massa, para que sejais uma nova massa, como de fato sois, sem fermento, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado.
Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade ou da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Então aqui, a gente vê em 1 Coríntios, a tradição ali ainda permanece da utilização dos pães sem fermentos, que é o pão ázimo, né? Ele é um pão assado sem fermento. Paulo usa aqui a imagem do Cordeiro Pascual para enfatizar que, assim como os judeus deveriam expurgar o fermento velho das suas casas, nós também devemos nos despojar do pecado e viver em pureza, como Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi santificado por nós. Irmãos, o fermento ele tem vários significados na Bíblia. E um é frequentemente utilizado como símbolo da corrupção, da influência negativa, do pecado. O próprio Jesus ele advertiu os discípulos, né? Quando ele fala assim, para os discípulos se guardarem do fermento dos fariseus, do fermento dos saduceus, que representavam o quê? A hipocrisia e o orgulho daquelas pessoas. Então, essa Páscoa que eles celebravam aqui, eles tiravam o fermento, mas mais do que isso, era como se eles fizessem um ritual de limpeza, de purificação, de perdão de pecados, de um irmão perdoar o outro, de eles se arrepender dos seus pecados, né? Então, a gente também deve se lembrar nesse mês de Páscoa, dessa purificação, da gente fazer uma purificação real nas nossas vidas. A gente sabe que tem pessoas aí, outras religiões que fazem sacrifícios. Quem conhece sobre a quaresma, a pessoa deixa um tempo ali sem praticar ali, sem de repente comer algo que gosta. Ou tinha um colega que ele gostava muito de doce de leite, daí ele falava que vai fazer a quaresma de doce de leite, e daí ele falava que durante a quaresma todo mundo oferecia doce de leite para ele. Eu falei, não é possível, cara. Ele falou, não, é só entrar a quaresma que o pessoal me oferece doce de leite. Mas o que eu queria fazer esse paralelo? Para a gente fazer uma limpeza na nossa vida, de relembrar desse sacrifício, relembrar desse momento de Páscoa, que é um momento de purificação, e a gente abandonar velhas práticas, abandonar pecados que a gente vem insistentemente carregando com a gente ali, para a gente se livrar de vez, a gente fazer essa limpeza, essa purificação. Então, a gente relembrar que a nossa Páscoa é uma celebração da passagem de Cristo, da morte para a vida. Por quê? Jesus, ele foi morto na festa ali da Páscoa, né? Na sexta-feira, no sábado, e ele ressuscita quando? No domingo de manhã. Então, no domingo pascual, no domingo de Páscoa. Então, para a gente, o significado da Páscoa é a entrega do Cordeiro Pascual, o Cordeiro Santo, e a sua ressurreição. Então você vê como que Deus ele é perfeito. Existia então ali no Egito a festa da Páscoa, pelos cordeiros que eles sacrificavam. Então, Jesus prepara para si o cordeiro perfeito, puro, santo, e esse cordeiro é sacrificado justo quando? Que celebração? Na Páscoa. E Jesus passa a ser esse Cordeiro Pascual, como a gente leu Pedro chamando ele de Cordeiro Pascual, como a gente viu aqui em 1 Coríntios, falando porque Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi santificado. Então olha quanto simbolismo traz isso daí. E a gente, quando cristão, a gente entende que nada disso foi ao acaso. A escolha desse momento, dessa data, todo esse simbolismo, creio eu que foi planejado por Deus. Deus ele sabia exatamente o que queria fazer e quando iria fazer. Então, que a gente possa lembrar que esse sacrifício de Jesus, como o Cordeiro de Deus, ele foi feito por amor, para que a gente tivesse o que? Acesso à vida eterna. Lembra que quando Cristo ele morre, uma das coisas que acontece é o véu do templo ele se rasga de cima a baixo. Ali mais um simbolismo, né? Falando que agora o lugar santo dos santos e o lugar santo
eles não têm mais separação. Agora, o caminho a Cristo, para Deus, é o quê? É o Cordeiro. O caminho é Jesus. É o único caminho. Então você não precisa mais de um local específico, de um intermediário. O seu intermediário é Cristo. Cristo é o caminho que nos leva à salvação. Então, que a gente possa celebrar essa ressurreição de Cristo, essa vitória de Cristo sobre a morte, mas também que a gente possa nos lembrar do sacrifício de Cristo e nos lembrar da nossa própria purificação. Antes de tomar a ceia, sempre o pastor fala, vamos fazer uma oração, que ali é o momento de você pedir perdão por algum pecado que porventura você tenha esquecido, para você estar santo ali no momento de tomar a ceia, né? Até a própria Bíblia fala, até quando você for ofertar, se você tem uma rixa com o seu irmão, você vai lá, pede desculpa para o seu irmão primeiro, antes de trazer uma oferta no altar. E a nossa vida? E a gente oferecer a nossa vida no altar, e o nosso altar diário, de oferecer a nossa vida a Cristo. Será que a gente tem deixado que pecados nos contaminarem? A gente tem deixado pecados nos sobressair nas nossas práticas cristãs? A gente tem dado lugar a isso? Ou será que a gente consegue aproveitar esse momento de reflexão, aproveitar esse momento de Páscoa, para a gente se livrar desse pecado? A gente, se porventura está com inimizade com algum irmão, a gente ir até ele, pedir perdão. Tem uma coisa que o pastor até já falou em outras pregações sobre a liberação do perdão. Às vezes, a pessoa fez o mal para você, mas enquanto você não liberar o perdão para ela, você não entregar aquela situação na mão de Deus e você liberar o perdão para ela, aquilo ali vai te assombrando, vai te incomodando a vida inteira. Então, quando a gente fala de purificação, de perdão de pecado, não é só você pedir perdão pelas coisas que você tem feito, mas também você perdoar o seu irmão. Você liberar esse perdão para as pessoas que te fizeram mal. Então, resumindo esse estudo dessa noite, onde a gente fala que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, o seu sangue nos livra do juízo, assim como o sangue daquele cordeiro lá no Egito livrou os israelitas do juízo de Deus, o sangue de Cristo também nos livrará do juízo final, né? Porque o sangue de Cristo nos purifica dos nossos pecados e ele nos introduz a uma nova vida, assim como os israelitas Deus instituiu aquela primeira Páscoa para ele como uma nova vida, um novo ciclo que se iniciava. A partir de agora, esse é o ano 1 para vocês, o mês 1. A gente possa lembrar que o sacrifício de Cristo para a gente é o nosso marco zero. O sacrifício de Cristo para a gente é tudo, foi tudo e é tudo na nossa vida. Deus, Ele é o nosso Deus, não só pelo poder que Ele tem, mas pelo que Ele fez por nós, pela essa entrega, esse sacrifício de derramamento de sangue em favor dos nossos pecados. Então, que a gente possa sempre estar examinando nosso coração, a gente analisando, falando, o que será que tem aqui que eu posso melhorar para Deus? O que será que na minha vida eu estou carregando, que está me impedindo de me aproximar de Deus, que está levando o meu tempo, que em vez de eu estar lendo a Bíblia, orando a Deus, eu estou destinando mais tempo para isso do que para ler a Bíblia. Lá em casa, às vezes o Danilo fala assim, eu quero jogar. Eu falei, tá bom, papai vai cronometrar o tempo, mas o tempo que você jogar vai ser o tempo que a gente vai ler um estudo bíblico, vai ser o tempo que a gente vai fazer. E ainda bem que ele gosta bastante de livro, ele gosta de leitura, toda vez antes de dormir ele fala, papai, lê uma historinha então. Mas você tem que ensinar desde pequeno a ponderar as coisas, porque se a gente para no nosso dia a dia, tem prazeres desse mundo que é cotidiano. Por exemplo, quem gosta de assistir série? Eu assisto algumas séries de vez em quando. Inclusive,
o The Chosen saiu uma nova temporada em Netflix, fala justamente sobre morte, começa ali na morte de João Batista, né? Tá até um filme em cartaz aí sobre a Páscoa, eu vou assistir. Mas será que a gente tem deixado mais tempo para esses prazeres do mundo do que para Deus? Será que o tempo que você passa com Deus, não, vou ler rapidão aqui a Bíblia, um capítulo da Bíblia, mas quando eu estou ali na frente da TV, ou principalmente, quando eu estou nas redes sociais, quando eu estou ali rolando o dedinho para cima, eu tenho passado mais tempo nisso do que rolando o dedo ali lendo a Bíblia? Será que eu tenho dado mais atenção a isso do que fazer uma oração com a minha família, fazer um culto no lar? Então são essas coisas que a gente tem que ir ponderando, e que nesse momento de Páscoa a gente possa fazer essas reflexões, né? Que a gente possa fazer, assim como eles falam, vamos expurgar o fermento velho, jogar fora o fermento velho, porque a gente não vai usar mais aqui, porque o pão aqui é sem fermento, que a gente possa expurgar na nossa vida algumas atitudes, algumas ações, alguns tempos que a gente tem destinado para coisas que não edificam, para coisas que não agregam valor. Igual, gosto muito do Twitter, gosto de estar antenado ali, sabendo as notícias, mas o que isso vai agregar para mim no reino de Deus? O que isso vai agregar para mim no meu dia a dia? Então eu vou me policiando, eu saber o que está acontecendo lá do outro lado. Muitas vezes não vai mudar em nada a minha vida, não vai mudar em nada o reino de Deus, não vai acrescentar em nada na minha salvação. Então que a gente possa ir medindo com essa métrica, que Deus, Ele nos ama, entregou o seu Filho, o Cordeiro Santo, que tirou os nossos pecados desse mundo através do seu sacrifício, e eu lembrar que isso foi por amor a mim, e eu lembrar que de uma certa forma me incomodar a retribuir esse amor, por mais que eu não consiga pagar essa salvação, porque essa salvação já foi paga por Cristo, mas que isso me incomode em buscar adorá-lo cada vez mais, mas que isso me incomode em buscar a estar mais junto a Ele cada dia mais, em cada momento que eu estiver aqui nessa terra, e que se porventura eu gastar um tempo com algum prazer desse mundo, que eu gaste o dobro, o triplo, meditando a palavra de Deus. Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Que o nosso prazer possa ser estar em Cristo, estar meditando na sua palavra de dia de noite. Então, que a gente possa celebrar essa Páscoa com uma vida que a gente honre esse sacrifício de Cristo, que a nossa vida aqui na terra seja para honrar esse sacrifício que Ele fez por nós. E aqui no final eu coloquei uma frase que diz assim, hoje, o Cordeiro de Deus ainda está disponível. O sangue ainda tem poder. Você já aplicou esse sangue na porta do seu coração? Então o sangue de Cristo tem poder e está acessível. Assim como aquelas pessoas colocaram o sangue de Cristo na porta das suas casas para o mal não entrar, eu convido-nos a colocar esse sangue de Cristo na porta dos nossos corações, para impedir coisas ruins, coisas más, mas também impedir tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que porventura vai atrapalhar na nossa vida de honra ao sacrifício de Cristo. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Esse foi o estudo que eu preparei para essa noite, aproveitando esse momento de Páscoa, essa celebração. A gente vai fazer uma oração agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui como a sua igreja aqui na terra, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais essa Páscoa que estamos comemorando, relembrando ali o sacrifício de Cristo na cruz, o seu corpo que foi entregue, o seu sangue que foi derramado, mas mais do que isso, a sua vitória, Pai.
a sua vitória no terceiro dia sobre a morte, onde o Senhor ressuscitou, subiu aos céus, está preparando uma morada para nós, Pai. Que nós possamos viver aqui nessa terra uma vida de honra a esse sacrifício, Senhor. Que nós possamos ser, Senhor, que o seu caminho, Senhor, sempre nos leve a fazer o que é melhor para nós, Pai. Que nossos passos sejam guiados pela sua vontade aqui na terra, Senhor. Para que o Senhor encontre aqui, Senhor, verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, mas também que o adoram em atitudes, que o adoram em palavras e que o adoram em ações, Pai. Abençoa cada família aqui, cada lar representado, Senhor, e protege os nossos lares, Senhor. Protege os nossos corações com o seu sangue, Senhor, de tudo que é mal, de toda iniquidade, de todo pecado, Senhor. Protege nossas crianças, nossas famílias, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.